Por favor, silêncio na plateia. Bem-vindos. O Grupo Tricolor Deep Web orgulhosamente apresenta o podcast Papo Gremista com Léo Carrion e Ricardo Wortmann. Obrigado, Mônica. Mônica, o RW tá te mandando aquele abraço carinhoso aí. Olha, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Gremista comigo aqui, Léo Carrion, e nessas segundas-feiras, a tradicional presença que nos honra muito do Ricardo R.W. Wortmann, o inventor da IVE, o inventor de tantos outros apelidos como Pedro Legado, como... olha, não vou citar porque senão ele vai querer me corrigir em algum aqui. Então, bem-vindo RW, o homem do corneta do RW. E a gente tem um assunto que é uma batata quente que caiu aqui no colo da IVE, que é matéria do Globo Esporte, do blog do Rodrigo Capello, no Globo Esporte. Diz assim: as finanças do Internacional em 2019 por uma Copa do Brasil. Direção assumiu riscos demais e fragilizou a instituição. E ele fala ali que o Inter tem 316 milhões de reais em dívidas de curto prazo, entre juros, multas e etc. E ele faz uma análise muito aprofundada dessa situação aqui, e isso tá gerando um grande bafafá aqui. Qual é a tua opinião aí? Não sei se tu leu essa manchete, essa reportagem? Não, eu li por cima, mas eu tenho visto e tenho lido que quem está anunciando a situação caótica do Internacional é o presidente MM, é o Marcelo Medeiros. Presidente MM. E o presidente Marcelo Medeiros, que está anunciando as dificuldades do Inter e a crise do Inter, assim como o presidente Romildo está anunciando as dificuldades do Grêmio, o que o Grêmio já perdeu de dinheiro nessa no coronavírus. O que é incrível a situação é que a imprensa não se conforma com isso. A imprensa do Vermelhizenta, e ela trata de minimizar a crise do Inter, como, por exemplo, essa notícia grotesca que uma antecipação de sócios simbólica do Inter, que não paga 1/3 do salário do juiz da comarca, o D'Alessandro, traria alívio nas finanças do Inter. Deixa eu ler essa aí, deixa eu ler para os nossos ouvintes. Saiu então, essa que o RW está citando, é lá da IVE, do Valão, e diz assim: ajuda. Inter ganha alívio financeiro com respostas dos sócios. Mais de 1.000 torcedores quitaram o valor das mensalidades até o final do ano. Notícia de 11 de junho, e tendo como comentarista aqui o Adroaldo Guerra Filho. Tá aí. Então... Espetacular, Guerrinha. 300 mil reais para uma dívida que dizem aí de 300 milhões. 300 milhões, 10% são 30 milhões, 31 milhões, 1% é 3 milhões e 100, 300 mil é 0,01%. Tá espetacular. Eu acho que estão no caminho certo, né? O Gilson Guerra, mas isso aí, nós poderíamos citar aqui 400 exemplos do governo paralelo da IVE. Isso aí é governo paralelo, porque o presidente MM, ele diz que a situação está caótica, mas a IVE trata de colocar água no incêndio. Mas isso é um procedimento histórico. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Jogador do Grêmio
Tu sabe bem, essa história é fantástica, né? O Kleber, quando veio pro Grêmio, ele desceu no Salgado Filho para assinar o contrato. No outro dia, no sala de redação, o Justo Guerra e o Davi, o Schopenhauer Coimbra, disseram que ele foi no Gruta Azul. As gargalhadas. E o Guerrinha teria dito assim: foi no Gruta, gastou 10 mil e não comeu ninguém. E riam. Notícias dos jogadores do Grêmio sempre foram lançadas na imprensa aí, todo mundo sabe disso aí. Pegaram o Douglas Costa sem carteira de motorista e tantos outros que o blog já mostrou. Mas vamos fazer uma analogia com as finanças do Inter. O Jô Balada era praticamente de domínio público. Ele alugou uma casa da ex-governadora Ieda Cruz e ele infernizou o bairro. Todo mundo sabia que o Jô estava aprontando. Como ele era do Inter, isso não aparecia na imprensa, como apareceu a festa aquela do André, do nosso amigo André, o 9 do Grêmio, que o ano passado apareceu até o boletim de ocorrência do André. Então o Jô fazia roda de samba, pagode, plantava bananeira, gritavam. Ninguém falava nada. Sabe quem é que contou? Quem? As estripulias do Jô? Quem? Vitório Pífero, quando dispensou o Jô. A opinião pública, a comunidade esportiva do Rio Grande do Sul, soube do mau comportamento do Jô pelo presidente do Inter na época. Sim. Agora porque a IB não disse uma palavra sobre isso. Não, e tem um fato aqui que eu não sei se tu percebeu isso aqui. Tem um jogador do Inter que foi denunciado essa semana aí, que passou, pelo Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. Ele trouxe informação dizendo assim, que um jogador do Inter não está respeitando o isolamento social e está fazendo grandes festas, mas que ele não ia revelar o nome para não criar crise e que já tinha mandado a notificação para os dirigentes colorados. Aí, o que aconteceu? Logo depois disso, veio o Lurian Schultz, que é um outro jornalista do Bola VIP, e escancarou. Meia do Inter é denunciado por vizinhos e fura a quarentena, faz festas em seu prédio e gera BO. O caso foi parar na polícia após vizinho do meio-campista colorado registrar boletim de ocorrências. E aí descreveu toda aqui, tá no site Bola VIP, tá aqui falando sobre o jogador, que é o meia Rodrigo Lindoso. A primeira notícia, o cara se negou a dar o nome. E avisou o Inter. Mas isso é um caso muito parecido quando o Benfiquinha se traiu naquele sala de redação e disse que não noticiava as entrevistas do Escoco e as reclamações do Escoco, falta de adrenalina, por respeito à direção do Inter. Quer dizer, o Escoco, ele corneteava a direção do Inter para os jornalistas e os jornalistas não usavam isso aí. Não usavam. É o procedimento normal aqui da nossa grande imprensa vermelhizenta. É isso aí. Então, na questão financeira, nós estamos vivendo um negócio extraordinário. Os dirigentes do Inter, por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Chaves Barcelos, que é dirigente do Inter, que diz que a situação do Inter é a pior da sua existência. E a imprensa minimiza. A imprensa diz que vão ganhar na quina de São João, que vai aparecer o Salvador, que vai chegar o Sonda. 1000 sócios vão pagar 30 pila.
Então é isso aí. Olha só, nessa reportagem do Rodrigo Capello, ele conta que o Marcelo Medeiros veio a público dizer que o Inter estava em má situação por causa do Covid. E disse que o Inter tinha perdido 100 milhões, que o Inter mandou o jogador que não quisesse jogar se demitir. Ele disse que o problema do Inter não é chegar ao fim do ano, mas chegar ao fim do mês, que fez uma redução drástica de 34 milhões. Então ele conta essa história toda, tá aqui no... Mas o que ele fala, Ricardo, que deixou mais perplexa a torcida colorada, que vive na bolha, por causa da IVE, e deixou mais enraivecidas as pessoas da IVE, é que ele faz uma análise provando que o Inter não tá mal por causa do Covid. O Inter tá mal por causa da administração Medeiros, que endividou o time para tentar conseguir chegar na Copa do Brasil, gastou o que podia, o que não podia e botou mais um pouco ainda no que não podia. E ele mostra com números o endividamento do Inter que o Medeiros fez para tentar ganhar um título. E o pior, não conseguiu, né? Aquele título barbada de ganhar lá. E então, não é só... Ele está acusando o Marcelo Medeiros de ter mentido. Tá bem dizendo, bem claramente aqui. Ele acusa o Marcelo Medeiros de ter criado a versão do Covid para esconder a própria incompetência. O que é uma loucura, porque a IVE vive dizendo que a melhor administração de todas é do Marcelo Medeiros. E aí? Mas Carrão, qual é a novidade disso? Né? O Inter estava agonizando financeiramente na época do rebaixamento. Tu viste alguma coisa a respeito da crise financeira do Colorado? Estourou depois do rebaixamento, quando começaram a tirar pedra no pífero. O Inter vamos recapitular. Isso aqui não é conversa de corneteira. Não. Basta ir... Nós somos desportistas gaúchos, como diz aquele cara, né? Nós somos desportistas gaúchos. Vamos fazer o seguinte... O cara vai ali na internet, na biblioteca virtual e coloca ali na pesquisa. Estão tirando dinheiro com a pá. Alex Ricardo Vidarte está lá no site do Vidarte. Ninguém noticiou isso aí em plena época do rebaixamento. O Alex já estava dizendo que estava tirando dinheiro com a pá e ninguém noticiou. Não, eles só falaram então, retrospectivamente. Nenhuma novidade nisso aí. São modos de 80 anos. Só um pouquinho, antes que eu me esqueça. Fala. A festa dos 80 anos da IVE, que 60 estão confirmados. Assim que terminar essa merda desse vírus, nós vamos organizar em setembro ou outubro. Tá confirmadíssimo. Olha só, todo mundo de máscara comendo lá. Bolo e tudo. Olha só, eu fiz uma busca antes de nós começar o nosso programa aqui, nos sites aí sites de rádio, sites esportivos e tal, gaúchos, né? Da IVE, né? Mais especificamente. A única notícia que tem do Inter é essa aqui, ó. O meia D'Alessandro se emociona ao falar de aposentadoria e deixa o futuro aberto no futebol. Não sei o que vai acontecer. Essa é a notícia que tem do Inter. Não tem menção alguma à revelação bombástica do Capello sobre as finanças do Inter. Eles devem estar preparando uma versão qualquer aí. Não te preocupa que se botarem a notícia do Capello vão trazer um gráfico do Grêmio. Ele sempre puxa alguma coisa. Agora essa notícia do D'Alessandro, eu tenho uma opinião do seguinte sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro é o maior fenômeno do futebol mundial. O D'Alessandro não ganha nada desde 2000, porque eles me provaram que gauchão não vale nada. O D'Alessandro não ganha nada desde 2010, eu tô falando 2010. 1 milhão por mês, 300 mil dólares o D'Alessandro ganha. Hoje pouca gente fala nisso. 300 mil dólares por mês ganha D'Alessandro.
1,5 milhão, Bah. 1,2 milhão, 1,4 milhão. Algo assim.